Fala galera, eu sou o José do PET-EE UFMG e neste vídeo, ainda no tópico de simulações, nós falaremos sobre análise DC com varredura. Nesse tipo de simulação, é possível fazer com que a tensão ou a corrente de fontes do circuito varie em um determinado intervalo de valores com acréscimos ou decréscimos constantes. Para exemplificá-la, nós vamos montar um circuito contendo um amplificador operacional, funcionando como comparador de tensões e alimentado simetricamente por mais e menos 15 volts. Então agora, vamos colocar os componentes no esquemático. Então aqui na entrada não inversora nós temos uma fonte independente de tensão fornecendo menos 2 volts. Na entrada inversora nós temos ela ligada diretamente no GND e aqui nós temos o mais VCC e o menos VCC, que é a alimentação positiva e negativa do amplificador. O que a gente quer fazer é o seguinte: nós queremos aumentar gradativamente a tensão fornecida por essa fonte, sendo que o valor inicial que ela vai fornecer é menos 2 volts, para a gente descobrir qual vai ser o momento em que a saída do amplificador vai ser saturada em 15 e menos 15 volts. Esse é o objetivo do nosso pequeno circuito aqui. Para fazer a simulação, a gente clica no botão Run da barra de tarefas e depois na aba DC Sweep. Na primeira caixinha de texto, nós devemos digitar o nome da fonte que vai sofrer a varredura, que no caso é essa fonte chamada V1. Então aqui a gente digita V1. Na segunda caixa de texto, nós escolhemos o tipo de varredura e como o intervalo para esse exemplo é bem curto, nós vamos escolher o tipo linear. Nós vamos começar em menos 2 volts e vamos até 2 volts, fazendo um incremento de 0,1 volt. Lembrando que como é decimal, ao invés de colocar vírgula, nesse caso eu coloco ponto. E depois eu aperto OK. Então, a primeira coisa que vocês devem notar é que no eixo horizontal do gráfico eu tenho o intervalo de tensão no qual eu vou fazer a varredura, menos 2 volts até 2 volts. Então, vamos pedir aqui para plotar no gráfico a curva de tensão da fonte V1. Então, aqui ela está variando de menos 2 volts a 2 volts, simples. Agora, a gente vai ver a curva da tensão de saída do amplificador operacional. Vamos tirar um pouquinho o zoom aqui para entender melhor. Aumentar a janela, na verdade. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse gráfico é o seguinte: obviamente não é uma análise temporal. O que esse tipo de simulação está fazendo é analisar algumas características do circuito em função do aumento de tensão na fonte V1. Então, o que rola é o seguinte: essa curva aqui é a tensão fornecida pela fonte V1 que está sofrendo a varredura. Como a gente deu um zoom no gráfico, a reta ficou um pouquinho menos inclinada, mas é uma reta ascendente. O que o gráfico mostra para a gente é, por exemplo, quando a tensão da fonte V1 for menos 0,8 volts, a tensão na saída do amplificador vai ser menos 15 volts, como está aqui mostrado no gráfico. Como eu disse, a gente queria saber os momentos, ou seja, a tensão de entrada na fonte V1 que vai fazer o amplificador saturar. Ou seja, qual que é a minha tensão de entrada que vai fazer com que a saída do amplificador seja igual à alimentação de mais e menos 15 volts. Para isso a gente vai usar os cursores do gráfico. Então a gente vai clicar aqui em cima do nome da curva, arrastar aqui a janela para o meio. E aí agora a gente vai dar um pequeno zoom aqui nessa quebra aqui para ver com mais detalhes. Então, nós vamos aproximar aqui até o momento em que ocorre uma mudança de tensão de saída. Ou seja, nós encontramos aqui o valor da entrada, o valor da fonte V1
que vai saturar positivamente a saída, que no caso é igual a 100 mV ou 0,1 V. No caso da saturação negativa, nós veremos agora também. Então aqui a gente tem que, quando a tensão de entrada é igual a menos 0,1 V, o amplificador vai ser saturado negativamente em menos 15 volts. Isso era o que a gente precisava descobrir. Bom, uma coisa a ser frisada é que, na hora de fazer uma simulação com varredura DC, na janela de definição dos parâmetros, nós temos outras abas aqui. Então, a gente tem a primeira fonte, segunda fonte e terceira fonte. Isso significa que nós podemos fazer a varredura em 3 fontes de maneira simultânea. Diferente desse exemplo que a gente fez, que foi a varredura apenas em uma das fontes do circuito. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre varredura DC. Fiquem à vontade para entrar em contato com a nossa equipe. Um grande abraço para todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.